Vamos iniciar então a correção da parte de matemática dessa prova aqui da Prefeitura de São Bernardo, do campo, prova para oficial de escola. Prova aplicada em janeiro de 2023. Fazer aqui a resolução de 10 questões de matemática. Então vamos lá. Questão matemática começa aqui na questão 11. Segundo dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, divulgados em 16 de setembro de 2022 pelo Ministério da Educação, a pontuação dos alunos de escola privada do nono ano do Fundamental na disciplina de matemática caiu em 2021 até mais que a do ensino público do estado de São Paulo. Em 2019, a média do nono ano em matemática da rede privada paulista era de 309,4. Então, em 2019, nono ano da rede privada era de 309, a média. E agora foi para 298. Na mesma série do ensino público, os alunos caíram 2,8 pontos, menos que o registrado entre as particulares, mas com uma média que já era mais baixa. Então, aqui, deste modo, é correto afirmar que a queda na média dos alunos da rede privada superou a queda na média dos alunos da rede pública em tantos pontos, né? Então, aqui a gente vai ter que comparar escola privada com escola pública, né? A rede privada com a rede pública. Então, aqui, a rede privada, em 2019, né? Então, aqui, ó, vou colocar aqui, 2019, a média do nono ano na rede privada era de 309 pontos, 0,4. E agora então, o que ele está falando aqui, ó, ele está se referindo com dados de 2021, né? Então, de 19 para 21, e agora foi para 298,1918 pontos. Ou seja, a rede privada ela teve uma queda aqui de quanto? Vamos fazer então aqui a diferença, né? Pegar aqui o 309,4 menos o 298,18. Fazer essa subtraçãozinha aqui. Aqui onde está vazio é a mesma coisa que eu tivesse o zero, tá? Então aqui vai dar 8 para 0. Não dá, vou emprestar aqui, vai ficar 3, aqui vai ficar 10. 8 para 10, 2. 1 para 3, 2. 8 para 9, 1. Se eu pegar aqui o 29 para 30, 1. Então aqui deu uma diferença, ou seja, uma queda negativa de 11,22, né? Na rede privada de 2019, comparando aí os dados de 2019 a 21. E aí ele fala que na mesma série, no ensino público, caiu 2,8 pontos.
né? Então aqui a gente vai colocar aqui 2,8. Aqui caiu 2,8, né? Então é o que o problema está falando, né? Que na rede privada teve uma queda maior do que a queda que teve na rede pública. Então aqui a gente vai agora voltar aqui na questão. O que ele está pedindo? Desse modo, é correto afirmar que a queda na média dos alunos da rede privada, né, que é essa queda aqui, ela superou, né, ela foi uma queda maior do que a média dos alunos da rede pública, que é esse daqui, em quantos pontos? Ah, então ele só quer saber a diferença aqui, né? Então aqui a gente tinha a rede privada tem uma queda de 22, de 11,22 e a rede pública tem uma queda de 2,8. Então ele só quer saber de quanto que é essa diferença entre as quedas, né? Então esse exercício aqui é mais para a gente fazer operações com números decimais. Tá? Então aqui, vamos fazer essa continha aqui, né? Então aqui onde está vazio o espaço, na soma e na subtração com números decimais eu sempre vou alinhar a vírgula, tá? Então aqui eu alinhei a vírgula, os espaços onde está vazio, posso colocar um zero. Posso colocar um zero aqui, posso colocar um zero aqui. E vou fazer essa continha aqui. Então, 0 para chegar no 2 é 2. 8 para chegar no 2 não dá. Vou pegar emprestado lá do 11 e vai ficar o 0 aqui. E aqui ficou 12. 8 para chegar no 12 é 4, vírgula. E agora eu tenho 10. 8 para chegar no 10 é 8. Então a resposta é 8,42. Olha lá, gabarito letra C. 8,42. Vamos para o próximo exercício. Questão 12. O horário de início da primeira aula em uma escola é às 7h10 e o término das 7 aulas diárias se dá às 12h55, sendo que as aulas são divididas em 3 aulas, um intervalo, 2 aulas, um intervalo, 2 aulas. Totalizando as 7 aulas, né? Se o tempo de cada aula é 45 minutos e o tempo de duração do intervalo é o mesmo, então o número de minutos de cada intervalo é. Então aqui a gente só vai ter que fazer somas aí com horas, né? Então aqui, ó, o tempo de cada aula é de 45 minutos, né? Então, se eu tenho 7 aulas, eu vou fazer 7 vezes 45 minutos. Lembrando sempre que a gente está multiplicando minutos. Tá? Depois tem que, como a gente vai fazer 7 vezes 45, vai dar em horas esse resultado. Então vamos fazer lá 45 vezes 7. 7 vezes 45 minutos. Vai ser o quê? 7 vezes 5, 35. 7 vezes 4, 28. 29, 30, 31. Deu 315 minutos. Então eu tenho 315 minutos de aula. De aula. Esse é o tempo líquido. Só que se meu período que eu fico na escola é das 7h10 às 12h55, quanto tempo que eu fico na escola? Né? Que é o tempo das aulas mais os intervalos. Então vamos ver aqui, ó, de 7 horas e 10 minutos para 12 horas e 55 minutos. Então aqui, ó, se eu for fazer de 7 horas e 10 para 7 horas e 55, só para ficar igual esse 55 aqui, eu vou estar acrescentando 45 minutos. Então vai ser 45 minutos, agora é só contar, de 7 horas para 12 horas,
vão ser 5 horas. Então, eu vou ficar no período na escola de 5 horas e 45 minutos. Esse é o tempo total que eu fico na escola. Vamos converter isso daqui já para minutos também, para a gente já ficar com todo o resultado igual aqui em cima, em minutos, né? Então, 5 horas, né? Então, são 5 vezes os 60, correto? 5 vezes 60, 5 vezes 00, 5 vezes 6, 30. Então, eu tenho 300 minutos, mais esses 45 minutos que sobrou aqui, totalizando 345 minutos total que eu fico na escola. Se eu fico total de 345 minutos na escola, 315 minutos são de aula, então quanto tempo sobra aí? Vai sobrar exatamente 30 minutos, né? Vai dar uma diferença aí, né? Do 345, que é o total, pro 315, que é o tempo líquido de aula, 0,30. 30 minutos. Desses 30 minutos, se eu tenho um intervalo aqui e um intervalo aqui, eu tenho que dividir esses 30 minutos em dois, né? Então, 30 minutos dividido por 2 é igual a 15 minutos por intervalo. Então, gabarito letra B, 15 minutos. Vamos passar para a próxima. Agora essa questão pede 13. Cuidar da saúde mental de meninas e meninos é urgente. Uma enquete com 7.700 adolescentes e jovens de todo o Brasil, realizada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, e pela Organização da Sociedade Civil Viração Educomunicação, mostrou que, recentemente, metade dos respondentes diz que sentiu necessidade de pedir ajuda sobre saúde mental, mas 40% deles não recorreram a ninguém para ajudá-los. Com base nos dados da enquete, entre os jovens e adolescentes pesquisados que sentiram necessidade de pedir ajuda, o número dos que não procurou ajuda foi. Então, essa questão, ó, a gente tem lá um total de quantos entrevistados? 7.700. Desses 7.700, né? Então, deixa eu destacar aqui, ó, 7.700 adolescentes pesquisados. Aí ele fala que metade dos entrevistados falou que precisam pedir ajuda, né? Ou seja, 50%, ou metade de 770, você vai dividir por 2, né? Que aqui vai dar 3 vezes 2, 6, sobra 1, baixo 7, 17. 17 vezes 8 vai ser por 8, 8 vezes 2, 16, sobra 1, baixo 0, 10. 10 dividido para 2 dá 5. 5 vezes 2, 10, sobra 0. Esse 0 aqui vem para cá. Então, metade dos entrevistados, 3.850 é a metade. Então, ele fala que dessa metade, metade dos respondentes diz que sentiu necessidade de pedir ajuda mental. Mas, então aqui, ó, mas 40% deles não recorreram a ninguém para ajudá-los, né? Falou que precisava de ajuda, mas só dessa metade é só 40% que falou que precisava, mas não foi atrás de ninguém. Então, a gente vai ter que descobrir quanto que é 40% de 3.850, né?
Então aqui a gente pode usar a própria regra de 3, né? O 3.850 é o meu total. Ou seja, tudo sempre o meu total, a minha referência, eu vou colocar como 100%. E eu quero saber o quê? Eu quero saber o valor, né? Então aqui no valor eu vou colocar o X e aqui a minha porcentagem é 40%, que eu quero saber. Quanto que é 40% de 3.850? Então a gente vai fazer esse exercício por regra de 3, né? Então, regra de 3, primeira coisa, né? Preciso saber se ela é diretamente ou inversamente proporcional, né? Então aqui, se eu estou diminuindo a minha porcentagem, o meu número vai diminuir também. Então, as duas setinhas estão do mesmo lado, então é diretamente proporcional. Quando é diretamente proporcional, eu faço a multiplicação em x. Então vamos lá, vou fazer a multiplicação em x. Eu gosto de começar sempre multiplicando a incógnita, né? Então eu vou pegar aqui o 100 vezes x, vai dar 100x. É igual a 3.850 vezes 40. Aqui eu posso cortar esses zeros que eu tenho, porque eu tenho zero dos dois lados da igualdade, né? Então eu posso cortar um zero desse lado e corto um zero desse lado. Aí eu tenho mais um zero de cada lado. Eu posso cortar também. Posso cortar um zero desse lado e eu posso cortar esse zero desse lado. Vou reescrever a conta sem fazer nenhuma operação ainda, só reescrevendo. Vai ficar da seguinte forma: 1x, ou seja, só o x, né? É igual a 385 vezes 4. Agora eu vou fazer essa operaçãozinha aqui. 385 vezes 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 8, 8, 8, 16, 32. Com mais 2, 33, 34. 34. 4 vezes 3, 12. 13, 14, 15. Então, cheguei no resultado de 1540, que é esse x aqui, ó. Esse 1540 é esse x aqui, que é quanto representa o meu 40%. Então, tem no gabarito aqui, ó, 1540. Isso aqui, ó, gabarito letra B de bola. Vamos para a próxima questão. Questão número 14. Para um projeto da aula de socioemocional, um grupo de alunos deveria arrecadar doces para que fossem montadas o maior número de sacolinhas iguais e estas forem entregues para as crianças de uma creche. Ó, então, sempre quando a gente fala em separar, né, separar coisas em grupos iguais, né, a gente vai utilizar isso é um sinal para a gente estar utilizando o MDC, tá? Sempre quando fala em dividir em coisas iguais, né, a gente vai utilizar o MDC. Vamos continuar. E essas sacolinhas foram entregues para as crianças de uma creche. Ao final da arrecadação, os alunos conseguiram 630 balas. Então, vou marcar aqui os doces, né? 630 balas. Opa. 360 pirulitos e 180 chocolates. Se a creche escolhida possui 88 crianças, vou guardar essa informação aqui para ver se ela vai ser útil. E cada uma recebeu uma sacolinha. Então, ao final da entrega, sobraram sem distribuir. Então, vamos ver. Então, vamos fazer esse MDC aqui para ver. Então, vamos lá. Vamos usar o MDC de 630, 360,
180. Então aqui a gente vai ter que sempre fazer a divisão dos três valores ao mesmo tempo. Essa é a regra do MDC. Fazer a divisão sempre por números primos, tá? Então aqui a gente vai fazer a fatoração, é sempre os números primos que a gente utiliza. Eu indico aí sempre você tá olhando a tabelinha dos números primos, tá? Mas memorizar aí no mínimo 5, 6 primeiros números primos, tá? Só pra gente lembrar aí alguns. Os primeiros aí são o 2, o 3, o 5. Escrever aqui, ó, números primos. O 7, o 11, o 13, tá? Os 6 primeiros. Números primos é sempre aqueles números que não tem divisor menor que eles, né? O 7 você não tem nenhum abaixo que você possa dividir por 7, né? Por que que o 4 não está aqui, por exemplo? Porque o 4 ele pode ser dividido por 4 ou pode ser dividido por 2. Então, ele tem um menor que ele que divide ele. Então, ele não é um número primo, tá? Então, vamos começar. Vamos começar, todo mundo é par aqui, vamos dividir por 2, que vai dar aqui 180 vai dar 90. 360 vai ser 18, 180. 630 vai ser 315. Ok. Aí agora, vamos dividir por... Ó, por 2 a gente vê que a gente não consegue dividir, né? Porque a gente tem um número ímpar aqui. Vamos ver por 3 se dá para dividir todos por 3. 315 por 3. 315 por 3 vai dar... O próprio 3 vai dar 1. Vai sobrar o 15 que vai dar 5. Opa, peraí. Aqui eu vou pegar o 31 para dividir, né? Por 3 que vai dar 10. 3 vezes 10, 30, sobra 1. E aí eu baixo 5, e vai dar 15. Que daí vai dar 5. 5 vezes 3, 15. 15 para 15, 0. Então dá para dividir os 315 por 3, que vai dar 105. O 90 dividido por 3 vai dar 30. O 180 dividido por 3 vai dar o dobro, vai ser 60. Agora vamos ver se dá para dividir o 105 por 3. 105 por 3. Vou pegar o 10 aqui. Vai dar 3 vezes 3, 9. 9 para 10, sobra 1. Baixo 5. Que vai dar 5 vezes 3, 15. 15, 15, 0. Então deu para dividir também, dá 35. O 30 dividido por 3 vai dar 10. E o 60 dividido por 3 vai dar 20. Beleza. Agora o 35 não vai dar para dividir por 3. Opa, faltou marcar o 3 aqui, né? Que a gente divide todos por 3. Agora aqui dá para dividir todos por 5. Aqui vai dar 2. Aqui vai dar 4. E aqui vai dar 7. Agora não dá para dividir essa linha por nenhum número único que divida os 3. Então a gente para aqui e faz essa multiplicação aqui. Então aqui 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. 18 vezes 5 vai dar 5 vezes 8, 40. 5 vezes 1, 5. Mais 4, 9. 90. Então a gente chega aqui no número de 90, né? Então, aqui fazendo essa divisão dos doces, né? Vai dar 90 pacotinhos, né? 90 sacolinhas com 7 balas, 4 pirulitos e 2 chocolates, né?
Então, o resultado deu 90 sacolinhas, né? 90 sacolas. Só que aqui, ó, no exercício, ele fala que cada criança recebeu uma e só tem 88 crianças. Então, ele pergunta quantas vai sobrarem. Vão sobrar duas sacolinhas, né? Então, 90 menos 88, sobrou duas. 98, 90 sacolinhas e 88 crianças. Daí que a gente faz essa subtração. Então, o gabarito da 14, letra A. Então, próximo exercício, número 15, ele fala: tamanho de uma tela de uma TV é dado em polegadas, medida que equivale a 2,54 centímetros. Né? Então, uma polegada é igual a 2,54 centímetros. A Sociedade de Engenheiros de Cinema e Televisão dos Estados Unidos recomenda que, para saber a distância ideal entre o assento e o aparelho de TV, utiliza-se o seguinte cálculo: a distância entre assento e TV, dado em metros, é igual ao tamanho da TV em metros, dividido por 0,625. Para uma TV de 50 polegadas, a distância entre o assento e o aparelho da TV deverá ser de. Então, vamos lá, gente. Que o exercício está dando uma TV de 50 polegadas. Cada polegada vale 2,54 centímetros. Então, a gente vai ter que fazer 2,54 centímetros vezes 50 polegadas, vezes 50, para chegar nesse valor de 50 polegadas em centímetros. Aqui eu já posso cortar esse zero e andar a vírgula uma casa, né? Fica 25,4 vezes o 5, né? Fazendo essa multiplicação aqui, vai ficar 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25, mais 2, 27. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Então, deu aí que a gente tem 127 centímetros, tá? Só que para a gente colocar nessa fórmula aqui, ó, o tamanho da TV, ele é dado em metros, né? Aqui a gente tem centímetros, né? Então, 127 centímetros é a mesma coisa que 1 metro. A mesma coisa que a gente dividir por 100, né? Então, vai dar 1 metro e 27 centímetros, tá? Então, aqui agora sim, é 1 metro e 27. Agora está na unidade correta para a gente colocar na fórmula. Se a gente não fizer essa conversão antes, a fórmula vai dar errado, porque ela está pedindo em metros os valores, né? Agora sim, a gente vai fazer essa fórmula aqui de 1,27 dividido por 0,625. Né? Então a gente vai fazer essa divisão aqui agora. 1,27 dividido por 0,625. Então aqui como é que a gente faz para fazer essa multiplicação com números decimais? Essa divisão com números decimais, né? A gente precisa eliminar a vírgula dos dois lados, tanto do divisor quanto do dividendo. Para a gente eliminar essa vírgula, a gente vai multiplicar por potência de 10, tá? Cada vez que a gente multiplica por 10, a gente anda com a vírgula uma casa, né? Então aqui, ó, se eu multiplicar primeiro por 10, aqui também vou multiplicar por 10, aqui por 10 eu vou andar uma casa, vai ficar 12,7. Aqui eu vou andar uma casa,
vai ficar 6,25. Mas eu ainda tenho vírgula dos dois lados. Vou fazer de novo por 10. Aqui a vírgula vai vir para cá, então vai ficar 127. E aqui, multiplicando por 10, a vírgula vai vir para cá, vai ficar 62,5. Então ainda tem uma vírgula. Se a gente multiplicar mais uma vez, a gente elimina ela. Então vamos fazer aqui vezes 10. Vai ficar 1.270. E esse lado aqui vezes 10. A vírgula vai andar para cá. Vai ficar 625. Agora a gente consegue fazer a divisão. Um jeito mais rápido de você saber quantas multiplicações você vai ter que fazer é olhar qual dos números tem maior número de casas decimais depois da vírgula, né? Aqui, por exemplo, 1,27 eu tenho duas. Aqui desse lado eu tenho 3 casas. Então eu vou ter que fazer uma multiplicação vezes 1.000, né? Com 3 zeros. Se eu fizer essa multiplicação vezes 1.000 lá no começo, eu já ia chegar nesse resultado aqui de baixo, tá? Então é mais um jeito aí de agilizar na hora de fazer essa eliminação da vírgula. Então agora a gente pode seguir com a divisão, né? Vou pegar aqui o 1.275 para dividir por 625 por 2. Vamos ver por 2 quanto que vai dar. 625 vezes 2 dá 10. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. 2 vezes 6, 12. 1.250. 1.250 para 1.270 sobra 20. 20 não dá. Vou ter que baixar um zero. Se eu baixo um zero aqui, eu vou colocar uma vírgula aqui. Mais um zero aqui. E um zero aqui agora, né? Como já tem a vírgula, um zero aqui. Agora sim. Então, 625 vai dar umas 3 vezes mais ou menos. 625 vezes 3 dá 15. 6, 7, 18. É o mais próximo que dá para chegar. Se fosse 4 já ia estourar. Então aqui vai continuar dando um valor aqui, valor X aqui, mas eu nem vou calcular, porque aqui a gente já consegue chegar no resultado, tá? Eu cheguei aqui em 2,03. Aí o exercício aqui, ele me fala aproximadamente, tá? Então, esse valor realmente não ia dar exato, tá? Ia dar uma aproximação. Então, 2,03 é o mais próximo aqui, 2,0. Então, gabarito dessa resposta, letra A, 2 metros. Próximo exercício, número 16. Fala que em uma escola de ensino infantil e fundamental, o número de alunos do infantil equivale a 70% do número de alunos do fundamental, sendo que a escola possui 27 alunos a mais no ensino fundamental do que no ensino infantil. Se em um determinado dia 13 alunos faltarem à escola, então o número total de alunos presentes foi de... Então aqui, ó, em uma escola de ensino infantil e fundamental, o número de alunos do infantil equivale a 70% do fundamental, tá? Então vamos começar. Então eu tenho alunos do infantil e do fundamental. O número de alunos do infantil equivale a 70% do fundamental. Então, aqui no fundamental, eu vou ter um número X de alunos. E no infantil, eu tenho
0,7x, né? Se aqui eu tenho um x inteiro, aqui eu tenho 70% desse x inteiro aqui, né? Ou seja, se aqui é 1, então aqui é 0,7, né? Que é a mesma coisa da representação dos 70%, tá? Porque, ó, só para explicar, 70%, 70 por 100, né? Se eu dividir esse 70 por 100, vou chegar no 0,7. Então aqui eu só mudei a forma de representar os 70%, tá? Tá, então vamos lá, continuando. Sendo que a escola possui 27 alunos a mais no ensino fundamental do que no infantil. Ou seja, a escola possui 27 alunos a mais no ensino fundamental, né? Então, aqui, ó, fundamental, né? Esse daqui. E o fundamental, ele tem 27 alunos a mais, ou seja, qual que é a diferença do fundamental para o infantil? É de 0,3, né? Aqui, ó, tá vendo? Se embaixo eu tenho embaixo eu tenho que representa meu 100%. Em cima eu tenho meu 0,7, que representa meu 70%. Ou seja, essa diferençazinha aí de 30%, ou posso representar o 30% também por 0,3, esse 0,3 a mais que o fundamental tem do infantil representa 27 alunos. Então agora a gente consegue descobrir a quantidade de alunos que tem, né? Se 0,3 é igual a 27 alunos, ou seja, né, 30%, né? Vamos deixar aqui, ó. Então, se 30% é igual a 27, 100% vai ser igual a quanto? Então, eu posso fazer a regra de 3 para chegar nesse resultado aqui, tá? Então, aqui, se eu estou aumentando a minha porcentagem, eu vou aumentar meu número de alunos. Então, é diretamente proporcional à multiplicação em x. 30x é igual a 27 vezes 100, que vai dar 2.700. Corto já um zero aqui, um zero aqui. Vai dar 3x é igual a 270. X é igual a 270 dividido por 3, que é igual a 90. Então, 100% dos alunos que tem no fundamental é 90. 90 alunos. Se o fundamental ele tem 27 alunos a mais do que o infantil, eu posso só tirar essa diferença, 90 menos 27. Impresso aqui fica 8, aqui fica 10, 7 para 10, 3, 2 para 8, 6. Então, tenho 63 alunos no meu infantil e 90 alunos no fundamental. Aí aqui a pergunta fala assim, ó: se um determinado dia 13 alunos faltarem à escola, ou seja, então tem que somar todos, né? E subtrair 13 para saber, então, o número total de alunos presentes. Então vamos lá, ó. Eu tenho 63 alunos no infantil, mais 90 alunos no fundamental. Então, o total da minha escola eu tenho 3, 9 com 6, 15, 153 alunos. Se faltarem 13, ou seja, eu tiro 13 daqui, vou ficar com 3 para 3, 0, 1 para 15, 14. Vou ficar com 140 alunos.
Então, 140 alunos, gabarito letra E. Próxima questão, número 17. Um professor calculou a média das notas dos 20 alunos de uma turma de 8º ano na sua última prova e chegou ao valor de 54. Sabe-se que 2 desses alunos tiraram 0 na prova e, desse modo, se o professor não os considerasse nesse cálculo, a média seria maior em... Então vamos lá, né? Qual que é a fórmula da média? A média, ela pode ser representada por esse x barra, é igual a somatória dos valores, né? Esse símbolo aqui é de somatória de todos os valores que eu tiver, dividido pela quantidade desses valores. Ou seja, aqui, né, eu tenho no exercício, o que ele me dá? O professor calculou a média da nota dos 20 alunos, né? Então, esses 20 alunos, eles vão entrar aqui embaixo, aqui, ó, na minha quantidade de valores, né? Quantidade que eu tenho em 20 notas. Então, vamos refazer a fórmula aqui, já escrevendo os valores. Então, aqui vai ser 20. Na última prova, chegou ao valor de 5,4. Ou seja, o professor calculou a média e chegou no valor de 5,4. Então, esse 5,4, ele é o valor da média, né? É esse valor aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, 5,4. E esse daqui é o valor que eu não tenho, é um x, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai achar esse x aqui primeiro, tá? Então, aqui para eu achar esse x, o que eu vou fazer? Eu preciso isolar essa incógnita. Então, o 20 que está aqui embaixo, eu vou passar ele para o outro lado da igualdade. Como ele está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Então, vai ficar 20 vezes 5,4 é igual a x, né? Então, aqui eu vou fazer essa multiplicação, né? Eu posso passar o zero aqui, faço andar uma vírgula aqui, então aqui ficaria 2 e aqui ficaria 54, uma simplificação. E aqui já consigo fazer de cabeça, vai dar 108. Ou seja, esse x aqui da conta é 108. Aí o que ele fala, né? Continuação lá do exercício. Sabe-se que 2 desses alunos tiraram 0 na prova, e desse modo, se o professor não os considerar nesse cálculo, a média seria menor em... Então, quer dizer, se eu tirar 2 alunos desses 20 aqui, quanto que vai ficar a minha média, né? Então, vamos escrever a fórmula de novo. Quanto vai ficar a minha média? Então, a média é minha incógnita, é x. Aqui em cima, a somatória de valores é o valor que eu achei aqui do x, que é o 108. E aqui embaixo é minha quantidade de alunos, que agora eu vou subtrair 2, né? Ele falou para tirar 2 alunos para ver quanto vai ficar a média. Então, eu tinha 20, vai ficar 18 alunos. E vamos para essa divisão. Vou fazer aqui no cantinho aqui, ó, 108 dividido por 18. Por 10 não vai dar, vou ter que fazer por 108 mesmo. 5, vamos tentar por 5. 5 vezes 18 dá 40. 5 vezes 1, 5. Mais 4, 9. 90. Ainda dá para fazer mais, vai dar por 6.
18 vezes 6 dá 48. 6 vezes 1, 6 mais 4, 10. 108. 108 para 108 sobra nada, então deu 6 exato. Ou seja, esse valor aqui, x, é igual a 6. Ou seja, a minha nova média, se eu tirar 2 alunos, vai ser igual a 6. Aí a pergunta fala aqui, ó, a média seria maior em... Então, comparando com a média anterior, de 5,4 para 6, minha média vai ser maior 6 pontos, 0,6 pontos, né? Eu achei 6, minha média anterior era 5,4, 4 para 0, empresto 1 aqui, 4 para 10 dá 6, 5 para 5, 0, 0,6. Então, o gabarito da questão 17, letra C. Beleza? Vamos para a próxima. Falta mais 3 questões: 18, 19 e 20. Questão número 18. Segundo dados do IBGE 2021, referente à educação no município de São Bernardo do Campo, a razão entre o número de matrículas do ensino médio e o número de matrículas do ensino fundamental foi igual a, ou seja, do ensino médio está para 15 e a do ensino fundamental é 49. É sempre manter na ordem que ele fala, tá? Considerando que 128 mil alunos se matricularam nas escolas do município no ano de 2021, então o número de matriculados no ensino fundamental é... Então aqui, se a gente tem um total de 128 mil alunos, então a gente tem, olhando aqui para essa fração, a gente tem 15 partes pertencem ao ensino médio e 49 partes pertencem ao fundamental. Então eu tenho um total de quantas partes? 49 mais 15. 9 mais 5, 14. 4 mais 1, 5 mais 1, 6. Então tem um total de 64 partes, né? Com essa representação aqui que ele fez, é igual a 64 partes. Então, eu pego essas 64 partes que eu tenho e vou dividir o total de alunos que eu tenho por essas 64 partes. Vou descobrir quantidade de alunos que representa uma parte de cada dessas 64. Então, ó, 128.000 dividido por 64. Vou fazer aqui o 128, que vai dar 2, né? 128, isso. Vai dar 2, que dá 128. Sobra 0. Aí esses 3 zeros eu vou descer aqui para o lado já. Aqui 1, aqui 2, aqui 3. Então, cada parte dessas 64 vale 2.000. Representa 2.000 alunos. Beleza? Então aqui eu já vou conseguir resolver minha questão, né? Ela pergunta o quê? Ela pergunta número de alunos matriculados no ensino fundamental. O ensino fundamental ele tem 49 partes. Então eu vou pegar 49 partes vezes 2.000. 2.000 vezes 49. 9 vezes 0, 0, 9 vezes 0, 0, 9 vezes 0, 0. 9 vezes 2, 18. 4 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 2, 8. 0, 0, 0, 8, 9. 98 mil alunos eu tenho matriculados no ensino fundamental. 98 mil. Então, gabarito letra E.
ok? Uma questãozinha aí de razão e proporção. Questão 19. Faltando 20 dias para o início das aulas, 5 pedreiros foram contratados para trocar todo o telhado de uma escola. Após 8 dias de serviço, quando 60% do telhado já havia sido trocado, um dos trabalhadores se acidentou e não conseguiu continuar o trabalho que precisou ser terminado pelos outros pedreiros. Considerando que o ritmo de trabalho dos pedreiros foi sempre o mesmo e que não houve pausa entre os dias trabalhados, conclui-se que o telhado foi finalizado. Então vamos lá. Então eu tenho 5 pedreiros que foram contratados. Então vamos lá, vou ter pedreiros. Vou ter 5 pedreiros que foram contratados para trocar todo o telhado. Então, após 8 dias de serviço, quando 60% do telhado já estava trocado, um dos trabalhadores se acidentou. Ou seja, tinha 5 pedreiros, dias de serviço, que em 8 dias fizeram 60% do telhado, né? E aí, um dos trabalhadores se acidentou e não conseguiu continuar o trabalho, que precisou ser terminado pelos outros pedreiros. Então, ele tinha 5 que fez em 8 dias 60%. Aí depois, um se acidentou, ficou 4 para fazer os 40% restantes do telhado. Vou colocar já 40% aqui, considerando que o ritmo de trabalho dos pedreiros foi sempre o mesmo e que não houve pausa entre os dias trabalhados, conclui-se que o telhado foi finalizado em... Então eu vou ter que saber quantos dias gastou 4 pedreiros para fazer os 40% restantes do telhado, tá? Então essa daqui é uma regra de 3 composta, né? Tenho 3 variáveis aqui. Tenho pedreiros, tenho dias trabalhados e tenho conclusão do telhado. Então vamos lá, para a gente fazer uma regra de 3 composta, eu começo sempre colocando a minha setinha na direção do X. Ela vai ser minha referência para eu achar o que é diretamente, o que é inversamente proporcional. Tá? Aí eu vou começar aqui com o lado do pedreiro, né? Então eu vou fazer primeiro essa análise aqui, descartando essa parte do telhado aqui, tá? Então só olhando esse primeiro lado aqui, se eu diminuir a minha quantidade de pedreiros, minha quantidade de dias vai aumentar, né? Se eu estou diminuindo a quantidade de mão de obra que eu tenho, minha quantidade de trabalho, minha quantidade de dias aumenta. Então, eu estou diminuindo um, aumentando o outro. Então, vai ser inversamente proporcional essas duas grandezas. Eu vou colocar a setinha aqui no lado oposto, tá? Diretamente proporcional. Inversamente proporcional essas duas grandezas. Ok, agora eu vou fazer a análise. Sempre eu vou fazer a análise do x com a outra grandeza. Da coluna onde está o x para a coluna onde está a outra grandeza. Agora aqui, comparando dias trabalhados com porcentagem de conclusão do telhado. Então, se em 8 dias eu concluir 60%, 40% eu vou concluir em menos dias, né? Em 8 dias eu faço 60%. Se eu preciso fazer só 40%, então vai ser menos dias que eu vou precisar para fazer só 40%, né? Então aqui no caso, os dois estão
diretamente proporcionais. Quanto um diminui, o outro também diminui, tá? Lembrando que a gente está fazendo essa análise aqui, ó. Ó, o quadradinho aqui a gente isola, a gente não está olhando a terceira grandeza para fazer essa análise do inversamente proporcional, tá? Beleza, então agora eu cheguei aqui, ó, descobri qual que é diretamente, qual que é inversamente proporcional, né? Eu ponho minha setinha sempre na direção do x. Quando é inversamente proporcional, eu faço a setinha no outro sentido. Se é diretamente proporcional, eu coloco a setinha no mesmo sentido do meu x. E agora eu vou montar a formulazinha, né? Qual que é a fórmula que eu uso? Eu uso a fórmula das pontas para resolver essa questão de regra 3 composta. Eu vou pegar essa primeira coluna não, eu vou pegar a coluna do que tem a incógnita, vou começar minha fórmula com x igual a 8, tá? Então, primeiro eu peguei essa coluna aqui. E agora eu vou continuar pegando as pontas. Então, vou pegar essa ponta aqui, dessa seta, o 5. Então, vou pôr aqui na minha fórmula, vezes, sempre multiplicando, vezes 5. E essa outra ponta aqui, que é o vezes 40%, vou representar aqui por 0,4, né? Que é a mesma coisa que 40%. E isso daqui eu vou fazer dividido por... Agora eu vou pegar a parte de trás da setinha aqui, ó. O 4. Não preciso pegar a parte de trás dessa setinha aqui, né? Porque eu já usei lá no começo da conta. Deixa eu só apagar ela então. E vou pegar a parte de trás dessa seta aqui, que é o 60. Vou colocar, representar como 0,6. E aqui pronto, eu vou fazer essa operação aqui, essa multiplicação. Então vai dar 8 vezes 5, 40. 40 vezes 0,4. 40 vezes 0,4. Eu posso pegar esse zero aqui que ele representa um 10 e andar com a vírgula para cá. Fica 4 vezes 4, que é igual a 16. Sobre 4 vezes 0,6, que vai dar, se for só um 6 aqui, né, seria 24. Como tem vírgula, 2,4. Fazendo essa divisãozinha aqui, 16 dividido por 2,4, vou tirar a vírgula, multiplicando os dois por 10. Dá 160 e 24. Aí aqui eu vou fazer essa divisão. Vou usar o 160, porque só o 16 não dá. Vai dar por 5 por 6. Vamos ver por 6. 24 vezes 6 dá 6 vezes 4, 6, 12, 18, 24. 6 vezes 2, 12, 13, 14. Isso, 144 é o mais próximo que eu consigo chegar de 160. Que vai dar, empresta 1 aqui, fica 5. 4 para 10, 6. 14 para 15, 1. Deu 16. Vou baixar um zero aqui, uma vírgula aqui, deu 160 de novo. Então aqui vai dar uma dízima periódica. Vai ficar se repetindo 160. Vai ficar se repetindo o 6 até o final. Então meu resultado aqui final vai ser 6. Tá? Então, quantidade de dias lá que eu vou usar vai ser 6,666, tá? Para acabar esses 40% restantes. Então, aqui no começo da questão, ele fala que ele tinha 20 dias faltantes para o início das aulas. Então, aqui eu usei 8 dias no meu começo lá da questão.
8 dias eu fiz 60%, mais 6,666. 6,66. Então aqui já vai dar 8, 9, 10, 14. Então aqui eu gastei já 14 dias e 66, né? Ou seja, para 20, se fosse 14, eu teria sobrado 6 dias. Como eu gastei mais que 14, então só sobrou 5 dias, né? Então eu vou entregar esse telhado faltando 5 dias para o início das aulas. Então o gabarito vai ser a letra D da questão 19. Tá? E por último, questão número 20. Fala que para reformar as 160 cadeiras de uma escola, serão compradas placas de MDF de tamanho 2,4 por 1,18, que é o que ele está representando aqui nessa figura. Cada placa será cortada em retângulos de 60 por 40, que formarão os tampos das cadeiras. Veja a figura a seguir. Se o preço de cada placa de MDF é R$ 250, para reformar todas as carteiras, o gasto com esse material será de no mínimo, ou seja, para reformar ele vai usar o tampo da carteira é 60 por 40. Ele vai comprar essa placa grandona aqui e vai dividir em várias plaquinhas de 60 por 40. Né? A gente não sabe ainda quantas placas vai dar. Vamos pegar então uma placa dessa daqui. Quantas plaquinhas menores a gente consegue por dentro dela, né? Ou seja, dividir por ela. Então vamos fazer uma continha aqui da área que tem aqui essa placa maior e a área que tem a placa menor. Então a área da placa menor aqui do tampo é 60 por 40. A fórmula da área é lado vezes lado, né? No caso do retângulo. Então vou pegar aqui 60 por 40, que é a mesma coisa que eu pegar os 600 vezes 4, passar o zero para lá. Aí aqui fica mais fácil, né? 4 vezes 6, 6, 12, 18, 24, 0, 0. Então, a área do tampo é de 2.400 centímetros. Agora vamos ver a área da placa. Né? Tá em metros. Então, vou fazer aqui e já converter para centímetros para ficar igual ao que eu achei aqui. Né? Então, se está em metros, para eu converter para centímetros, é só multiplicar por 100. Né? Então, vai ficar a área é igual a 2.400 vezes 1.800 vezes 1.800. A área é igual a 2.400,00, que é esses dois zeros aqui. Aí depois eu multiplico por 18. Agora eu vou fazer a área vezes... Fazer só 18 vezes 4 vezes 24 e adicionar os 4 zeros. 24 vezes 18. 8 vezes 4, 4 vezes 8. 8, 8, 16, 32. 2 vezes 8, 16, 17, 18, 19. Aí, multiplicação por 1 é só copiar, né? 4 e o 2. Vou somar. 2, 9 mais 4, 13. 2, 3, 4. 4, 3, 2. Então, 4, 3, 2. E esses 4 zeros aqui. 0, 0, 0, 0. Essa é a minha área total da placa de MDF em centímetros quadrados.
Ó, pessoal, aqui eu coloquei um zero a mais, só um minuto aqui, ó. Aqui nessa conversão aqui, vezes 100, eu fui direto e eu andei uma vírgula a mais, né? Tem que andar só duas casas, é uma vírgula anda pra cá, fica 24, vai andar mais um, vai ficar 240. Eu pus 2.400. Aqui também, ó, a vírgula anda uma casa, fica 18. Mais uma casa, 180. Então aqui, essa multiplicação aqui, ó, aqui. Então aqui, 240 vezes 180, por 240, põe um zero aqui, vezes o 18. Então, meu resultado aqui embaixo, ó, é o 432 aqui que eu fiz, né? 24 vezes 18, mais 2 zeros só. Que vai dar 43.200 centímetros quadrados. 43.200 centímetros quadrados é a área total da minha placa em MDF. E 2.400 centímetros quadrados é a área total do meu tampo da carteira. Agora, se eu dividir um pelo outro, eu vou saber quantos tampos de carteira eu consigo pôr dentro dessa placa de MDF. Tá? Ó, então, se eu dividir o 43.200 dividido por 2400, eu vou chegar nesse resultado de quantas tampos cabem dentro dessa placa. Então aqui, ó, posso cortar o zero de um lado e do outro. Cortar de um lado e do outro. Lembra-se, sempre quando fazer simplificação cortando zero, cortar de um lado e do outro. Reescrevendo essa conta aqui, ela vai ficar assim, ó. 432 dividido por 24. Então, vou pegar aqui o 43 para dividir, né? Vai dar por... Vai dar por 1. Por 2 não dá, que dá 48. Então, 1 vezes 24 é 24. 4 para 3 não dá, vou emprestar. Vai ficar 3 aqui e aqui vai ficar 13. 4 para 13 vai dar 9. 2 para 3 vai dar 1. 19. 19 não dá para dividir por 24, baixo 2. Que vai dar... Acho, 24 por 8. Será? Vamos ver por 8. 8, 8, 16, 32. 2 vezes 8, 16. 17, 18, 19. 192. Isso, deu certinho. 192. Não sobrou nada. Então o resultado é 18. Então, quer dizer, cabem 18 tampos de carteira dentro dessa placa de MDF. Beleza. Só que eu não preciso só de 18 tampos de carteira, né? Quantos tampos de carteira eu preciso? Eu preciso de 160, né? 160. Então, quantas placas de MDF eu vou precisar? Para eu saber o total de placas de MDF que eu vou precisar, eu vou dividir a quantidade de tampos que eu consigo fazer com cada placa, dividido pela quantidade de carteiras que eu tenho que fazer, né? Então, eu tenho que fazer 160 carteiras. Se eu dividir pela quantidade que cada placa me dá de tampos, cada placa eu consigo fazer 18 tampos. Aí aqui eu vou fazer essa divisãozinha aqui, vai ficar... Acho que vai dar por 8 também. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 1, 8. Mais 6, 14. Vai ser por 8. Por 9 vai passar. 18 vezes 9 vai dar 80 menos 8 dá 72. 9 vezes 1, 9 mais 7 dá 16. Ah, passou por 2. Então por 9 não dá, vai ser por 8. Que vai dar 144. 144 para chegar no 160
5, 4 para 10, 6, 14 para 15, 16. 16 não dá, vou baixar o zero e vou pôr uma vírgula. Ah, deu 160 de novo, igual a gente começou aqui. Ou seja, vai dar 8 e vai ficar nessa dízima aqui, 8888, tá? Então, ou seja, eu vou precisar comprar 8 placas completas, né? Interpretando aqui, passando para nossa resposta. Vai me dar 8 placas completas e vai dar um pouquinho mais de 8 placas, porque ó, vai dar quase 9 placas, né? Então, quer dizer, se eu tenho que fazer 160 tampas, eu vou ter que comprar 9 placas. Vai sobrar alguma coisinha aqui, porque não chegou a ser 9 placas, ficou 8 e um alguma coisa. Mas eu vou ter que comprar 9 placas. Então, ó, se o preço de cada placa é 250, quanto que eu vou gastar, né? Então, vamos lá. 250. 250 vezes 9 placas. Não posso comprar só 8 porque senão vai faltar. Então, eu vou ter que comprar 9 placas e sobrar. 9 vezes 8, não, 9 vezes 0, 0, 9 vezes 5, 45, 9 vezes 2, 18, mais 4, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Ou seja, eu vou gastar R$ 2.250. Aqui, ó, alternativa letra D. R$ 2.250. Tá ok? Então, espero ter ajudado. Bons estudos e até mais.